depois a tua pontuação. Queridos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo. Eu quero aqui expressar a minha gratidão, né, meu carinho aos irmãos que estiveram juntamente comigo quarta-feira à noite, tá certo? Lá na IBC, onde nós, pela graça de Deus, ministramos a palavra. Glória a Jesus, que Deus continue vos abençoando e continuaremos juntos marchando até a Canaã celestial. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Ô, jovem, muito obrigado, viu? Deus continue lhe abençoando. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que declara o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra. Nos reunimos aqui nessa noite para estudarmos e aprendermos mais, para sermos edificados no Senhor, pois o Senhor é quem tem o maná para as nossas vidas, pois o Senhor é quem nos sustenta e nos mantém de pé em todos os momentos, ó Pai. Glorifica teu nome, em o nome de Jesus. Amém? Como nós fomos desafiados e prometemos, nós vamos iniciar hoje, tá certo? A nossa série de mensagens, uma fé não fingida. E o tema de hoje, o que é uma fé fingida? O que é uma fé? Vige, a motivação de vocês é cativante. Alegra a minha alma como vocês estão motivados e felizes. Eu acho que a próxima série de mensagens vai ser buscando as chaves da sua vitória. Talvez assim vocês fiquem mais motivados. Como é que eu acho, pastor, essa chave? Mas, irmãos, essa série, ela foi motivada, e acho que há uns 15, 20 dias atrás, uma amada irmã mandou para mim um vídeo, que acho que a grande maioria da igreja viu o documentário, né? Com esse nome, muito bom. Se você não viu ainda, recomendo que você procure lá no YouTube, tá certo? Uma fé não fingida, maravilhoso. É um documentário paraibano, tá certo? Produzido na Paraíba, e aonde as pessoas que dão testemunho são pessoas da nossa terra, e recomendável, extremamente recomendável. Eu recomendo, eu assisti, curti, tá certo? E aí a pessoa que mandou fez: só assistiu, só gostou, olha, o tema é muito bom. Eu disse: realmente é o tema, vamos fazer aí uma série para que a gente possa aprender um pouco mais, tá certo? E a gente possa nos guardar do fingimento. Porque nós vivemos nos dias onde muitas pessoas vivem uma fé fingida. E essa é, segundo uma questão que eu achei muito interessante, essa é uma das piores fé que existe. Por quê, pastor? Porque são pessoas que professam a fé, mas a negam no seu dia a dia, na sua vida prática. E eu achei muito interessante, por algumas dinâmicas que eu li, porque, irmãos, quantos anos tem Bethesda? 21. E eu acho que é esse tempo que eu venho batendo na mesma tecla. Não existe cristianismo sem vida cristã. Não existe. Eu acho que Bruna nem sabia andar direito ainda quando chegou na igreja, e eu já dizia: não existe cristianismo sem vida cristã. Não existe cristianismo sem você praticar aquilo que você professa. Não existe isso, irmãos. E o que a gente tem visto é uma coisa assim de assustadora, de pessoas que professam a fé cristã, tá certo? A fé em Jesus, mas negam essa fé no dia a dia. Negam essa fé na ausência de uma vida cristã de verdade, de uma vida cristã genuína. Exemplificando bem isso,
A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, enquanto uma mulher não é submissa ao marido, mas ela diz que é submissa a Deus. Como que ela pode ser submissa a Deus, que ela não vê e ela não é submissa ao marido ao qual ela vê? E quando eu estou falando de submissão, não estou falando de escravidão, tá certo? Não estou falando de omissão, nem estou falando que tem uma palavrinha que me foge. Às vezes, quando você só fica fazendo a vontade da outra pessoa. Diz aí, irmãos, vai aí. Eu nem estou falando da pessoa se anular, não estou falando de anulação. Tem mulher, né, que acha, tem homem que acha que para a mulher ser submissa, ela tem que se anular. Ela não tem mais gosto, ela não tem mais opinião, ela é submissa. A mulher submissa, ela é um programa de computador, que você determina o que é que ele tem que fazer, e ele vai lá, faz, e acabou-se. Eu não estou falando disso, tá certo? Submissão é em amor. Submissão é aquilo que nós temos para com Deus. É onde nós aprendemos o conceito de submissão. Quando você nega a eficácia de uma fé, eu estou falando de maridos que não amam a sua esposa como Cristo amou de verdade, de fato, a igreja. E se doou, e se entregou por ela. Talvez você seja um desses maridos que reclama da sua esposa, que a sua esposa é isso, a sua esposa é aquilo, e vai, e quando você vai olhar, a igreja de Jesus, ela não é perfeita, ela é isso e esse aquilo que você reclama da sua esposa. Como é que eu posso amar a minha esposa se ela é tão chata? A igreja de Cristo, ela é chata, e ele morreu por ela. Como é que eu posso amar a minha esposa se ela é uma mulher tão braba? E vale ressaltar que quanto menor é a mulher, mais braba ela é. Isso é fato, não é? Tem cabra que diz, vou casar com a mulher baixinha, que conversa, meu irmão. Ela é mais braba que a mulher alta. Muito mais braba. Né? Antigamente eu dizia que existiam filas no céu, viu, Jairo? E aí, na fila da brabeza, a baixinha disse, eu passei bem longe da fila da altura, mas na da brabeza eu fiz questão de passar várias e várias vezes. Tá certo? Mas foi por essa mulher braba que Cristo morreu. Não foi pela mulher perfeita. Porque a igreja de Cristo, ela não é perfeita. A igreja de Cristo, ela não é composta de pessoas perfeitas. Ela é na sua essência composta de homens e mulheres falhos. Homens e mulheres que estão ali vivenciando o ato de servir e amar a um Deus perfeito, sendo nós tão imperfeitos. Tão imperfeitos, irmãos, tão imperfeitos. Por isso, você precisa aprender a dinâmica de uma fé cristã autêntica, aonde a gente é bombardeado todos os dias, irmãos, sobre uma fé falsa, uma fé misturada, uma fé fingida. São pessoas que Cristo vai chamá-los de sepulcros caiados. Procura até esse texto aí, Jéssica, esse que eu lembrei agora dele. Tá? Sepulcros caiados, que são o quê? São bonitos por fora, mas por dentro eles não valem nada, são podres. Ninguém quer, alguém aqui quer morar num mausoléu, quer morar num túmulo? Não, né? Ninguém quer, por mais bonito que ele seja por fora, ninguém quer fazer lá dele a sua habitação. Fé fingida, irmãos. É triste, mas o que nós vemos hoje são pessoas que infelizmente negam a fé genuína e autêntica. Mateus capítulo 23, versículo 27, ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundície. Isso aqui, eu acho que eu tenho mandado esse texto para você, não foi? Dá uma olhadinha, eu acho que eu mandei esse texto para você. Agora que eu estou vendo aqui o 23. Mas a grande questão é outra parte, né? Tá tranquilo. A grande questão que a gente vai entender, isso é uma fé fingida. Porque, irmãos, muitas pessoas, e lógico, guardando as devidas proporções, muitas pessoas estão apenas preocupados com o exterior. Estão preocupados com o tamanho da saia, com o tamanho do vestido,
lógico que você, como mulher, a Bíblia lhe exorta a ser prudente, a se vestir com decência, porque você que não é casada, eu não sou casada, eu tenho que seduzir com o meu corpo. O seu corpo pertence a Deus. Se você não casou ainda, seu corpo tem dono, é do Senhor, pois é assim que a palavra declara. E se você é casada, seu corpo pertence a seu marido, tem que se mostrar para ele. Então, guardando as devidas proporções, tá certo? Tem pessoas que estão mais preocupadas com isso do que com o interior. São pessoas que não têm uma palavra de graça, não têm uma palavra de amor, não têm uma palavra de misericórdia, não têm uma palavra de perdão, não têm uma palavra na sua vida que fortaleça a fé de ninguém. Todos os momentos que você escuta essa pessoa é crítica, 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 critica tudo. Critica tudo, irmãos. Você não chega para essa pessoa que tem uma fé fingida, que vem para a igreja se preocupar com um monte de coisa, ela não tem uma palavra a dizer assim. Quando você diz, rapaz, fulano, ele pecou. E a pessoa diz assim, ei, mas você já orou por ele? Você já orou por ele? Você já pediu a Deus para ter misericórdia da vida dele? Você já se aproximou para essa pessoa e disse, olha, eu sei que você errou, se arrependa. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Se você precisa de ajuda, eu estou aqui me oferecendo para lhe ajudar. Esses dias eu conversava com uma amada irmã e ela está passando por uma situação no lar dela muito séria. Eu até compartilhei isso aqui alguns dias atrás com os irmãos, de vício, de ter uma pessoa que está num momento muito tenso, muito complicado nessa situação. E ela disse para mim assim, hoje eu entendo o que os outros passavam. Hoje eu entendo que não é frescura, hoje eu entendo que não é, sabe, porque eu estou vendo de perto, eu estou vendo dentro da minha casa isso. Ontem eu vi uma mãe chorar por essa situação, sabe? E você para assim, caramba, você precisa de ajuda? Eu estou aqui. Então a fé fingida é uma fé, sabe, morta. Ela é composta de pessoas muito bem vestidas. Muito bem vestidas. Eu me recordo até de um fato, não é muito longe, não vou citar nomes, mas de uma pessoa que estava aí pregava o Brasil todo, coisa assim, e para mim é uma fé fingida, porque enquanto ela pregava, quando ela saía do altar, que diziam que Deus a estava usando, ela ia sair com o amante dela, e ela não se arrependeu, e ela continuou ministrando. O nome disso é o quê? Fé fingida. Então, o que é uma fé fingida? É uma fé morta. É pessoas que professam, mas não vivem. Pessoas, sabe, que estão ali, eita, mas não vivem. Há uma situação que eu aprendi de uma jovem, ainda no tempo que eu era líder do Ministério de Jovens, Joseni Cristina, e Joseni, quando se estava lá no início da fé, as pessoas chegavam lá chorando para Joseni, eu errei, eu não sei o quê, e eu estou arrependido, e chorava, Joseni estava lá, não, vamos orar, vou lhe aconselhar, vou lhe ajudar, vou seguir 1 milha, 2 com você, aquela coisa toda. Aí depois a pessoa ia lá e fazer de novo, até que chegou ao ponto, Joseni disse, choro não me quebranta mais, não adianta chorar. Então, se algum dia você for conversar com Joseni, não chore. Chegue arrependido de verdade. Chegue arrependido de verdade. Porque você, com arrependimento de verdade, você vai conseguir a ajuda de Joseni. Mas a grande questão, irmãos, é essa que nós precisamos vivenciar todos os dias. Uma fé que não deve ser fingida. Quando Jesus utilizou lá no texto que nós vimos aqui, hipócritas, né? A palavra grega, hipócritas, é muito parecida, hipócrites, tá certo? Que era utilizada para atores. Os atores na Grécia,
antiga, eles eram os hipócritas, e eles entendiam isso como um elogio a eles. Por quê? Porque eles se passavam por alguém que eles não eram. No seminário eu paguei uma matéria chamada Introdução à Psicologia. E numa das aulas, a gente foi colocado para descobrir quem estava mentindo e quem não estava mentindo. E aquilo foi fantástico. Aí chegou uma irmã, esposa de um pastor, aqui de João Pessoa, que estudava com a gente, e ela começou a relatar que ela apanhava do marido, a relatar que ele batia nela, mas que na igreja ele era uma bênção, que os irmãos, aquela coisa toda, e no meio da fala dela, ela chorou, mas essa mulher chorava copiosamente. A professora chegou perto dela assim e disse: "Tá tudo bem, filha?" Ela disse: "Tá. Assim, até a mim você estava conseguindo convencer." E eu parei assim, olhei para Rubemar do meu lado e disse: "E não é verdade?" "E não é verdade, não." E a irmã disse: "Que nada, irmão, meu marido nunca bateu em mim, nunca encostou em mim." Eu disse: e esse choro todo aí, e essa coisa toda?" Ela fez: "É porque enquanto eu falava, minha mente pensava enquanto eu sou indigna da graça, enquanto eu não sou merecedora dos benefícios, aquela coisa toda. E aí eu comecei a chorar copiosamente, porque sou grata a Deus." Mas ela disse, e ela começou a expressar isso. Uma grande atriz. Então, os gregos antigos, quando eram chamados, Lielton, de hipócritas, eles ficavam felizes porque eles conseguiam convencer as pessoas. E quem de nós aqui, em algum momento da vida, não assistiu um filme que chorou? Quem não chorou com Jack morrendo em Titanic? Jack. Quem não chorou, irmãos? Né? Quem não chorou? Eu chorei. Jack morreu. Vai ter Titanic 2, a volta de Jack. Irmãos, uma fé fingida é uma fé que, pasmem, ela é mais vivenciada do que você imagina. Se você pegar aí certos canais no YouTube, no Instagram, e você começar a ver pessoas que professam coisas que, quando você vai ver o cotidiano que elas mesmas expõem, nega totalmente a eficácia daquilo que foi pregado. São hipócritas. São hipócritas. São pessoas que professam uma fé, mas que negam a eficácia dessa fé. Por favor, Jéssica, bota aí o complemento. Você botou o 23, vai ser o 24 e o 25 do Mateus 23, por favor. Está vendo que eu te amando? Olha só um milagre, eu estou lendo aqui sem os óculos. Bem pequenininho eu escrevi aqui. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Não vai ainda não. Veja que essas pessoas que tinham uma fé hipócrita, fingida, falsa, elas eram pessoas que estavam o quê? Presentes na vida da igreja. Pessoas que eram dizimistas e ofertantes, que estavam lá, que Jesus vai falar a respeito delas quando ele está lá na hora do ofertório e todo mundo ia lá e pá, 1 quilo de ouro, 10 quilos de ouro, 50 quilos de ouro, uma joia, uma coisa fantástica lá, e chegou a mulher com o quê? Umas moedinhas. E Jesus disse: essa daí, botou mais que todo mundo. Disse: Jesus, que é isso, Jesus? João Pedro passou aqui e depositou 50 quilos de ouro. João Pedro. Aí Jesus disse: meu filho, você sabe por que João Pedro botou 50? Porque está sobrando. Não vai fazer falta a ele. Ele botou porque tem demais. Essa mulher não. Essa mulher não. Essa mulher colocou por fé, por amor, por gratidão. Essa mulher foi o diferencial da noite aqui.
todo mundo pode ir embora agora, mas essa mulher fez a diferença. Então, esses doutores da lei, homens, e preste atenção, uma fé fingida, aprenda isso, amém, irmãos? Uma fé fingida não é por aquele que não conhece. Uma fé fingida, I'm sorry. É para quem? É para aquele que conhece. O fingimento não está naquele que não conhece. Ah, pastor, fulano de tal, que é um cantor mudando, cita a Bíblia, fulano cita a Bíblia, cantou uma canção toda cheia de versículo lá. Ele é um fingido, não. Ele cantou, ele citou. Agora, quem conhece e não vive, esse é que tem a fé fingida. Então, eram doutores na lei. Eram pessoas que conheciam. Tá certo? Nos dias atuais, a gente poderia chamar de quem? Calvinistas. Calvinistas. Né? Os caras que dizem que conhecem demais. Não, Breno. Só diz. Não adianta conhecer. Né? Tal aí, fariseus, que eram a classe dos mais altos lá. E vocês são hipócritas. Porque vocês são fiéis nisso aqui. Tá certo? Mas vocês não vivem a justiça, a misericórdia e a fé. E eu não vou entrar nessa dinâmica aqui, não. Porque essa dinâmica vai ficar para frente. Mas eu quero que você olhe para isso aqui, ó. Homens que eram descuidados com outras coisas. Homens que não praticavam as outras coisas. Vocês vivem umas e outras não. Vocês têm uma fé fingida. Vocês são falsos. Próximo versículo, Vaso, por favor. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito e engolis um camelo. Já parou para pensar nisso? Uma fé fingida. Ela se preocupa com coisas às vezes tão pequenas. E ela ignora coisas grandiosas. Ela se preocupa com o tamanho de um brinco. Não, porque a irmã botou a lapa do brinco. Ela chega e anda assim, a bichinha. Pensa. Está preocupada com o tamanho do brinco da irmã. Mas é uma fofoqueira. Fala mal da vida de todo mundo. Sabe? Fala mal da vida de todo mundo. Fala de todo mundo. Aí você para assim. Caramba, ela está preocupada com um brinco. Mas ela não está preocupada com o que ela está professando. Às vezes uma coisa ínfima. E você já ignora alguém. E às vezes é uma coisa gigantesca. E você nem se importa. Cuidado com o fingimento. Cuidado, irmãos. Porque há uma exortação de Cristo que eu tremo e temo diante dela todos os dias da minha vida. A Bíblia declara que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E olha, irmão, preste atenção. Bata no ombro do crente e fala, preste atenção nisso aí. Diz assim, isso é sério. Agora você pensa assim, ó, a classe de crente que vai ficar fora do céu é assustadora. Você está pensando que Jesus disse, olha, você que ia para os cultos, vai ficar fora. Você que ia, sabe? Você que não, você que não batia a palma, vai ficar fora, Jesus vai dizer. Bate palma, vai ficar fora. Jesus olha para uma classe de crentes que a gente está falando sobre eles hoje aqui e diz assim, muitos naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Jesus, eu cheguei em um lugar, tinha 200 pessoas endemoniadas. Estava eu e Hudson correu, e eu expulsei os 200. Estou no céu. Aí Jesus olha e fala, nem te conheço. Vem, Hudson, entra. Entra, Hudson. Mas pastor,
Jesus, nós fizemos milagres e maravilhas em teu... Olha, é no nome de quem? É no meu nome? É no nome de Mateus? É no nome de Breno? É no nome de Hudson? É no nome da missionária? É no nome da irmã Fátima? É no nome de quem? De Jesus. Porque todo o poder está no nome. Aí Jesus diz, vocês se apartem de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, fingidos, falsos, caminharam nessa terra, declararam uma fé que vocês não viviam. Vocês são falsos, são hipócritas. Vai para o inferno, que é o lugar de vocês. Vai para lá. Não é uma classe qualquer de pessoas, sabe? Não é um nível qualquer de pessoas que Jesus está dizendo isso, não. São pessoas que exerceram na terra muita coisa. Tem gente por aí que diz, olha, Deus está naquele lugar. Aí você vai, mas por quê? Não, porque eu vi paralítico andar naquele lugar, e paralítico só anda onde Deus está. Eu vi cego enxergar naquele lugar, e cego só enxerga onde Deus está. Eu vi morto ressuscitar naquele lugar, e morto só ressuscita onde Deus está. Aí quando chegar no grande dia, o cara que era instrumento disso tudo fica de fora. Jesus diz, não sei quem é você. E o que eu fiz? Não sei quem é você. Não te conheço. Hipócrita, fingido, falso, mentiroso, enganador. E muitos, como Paulo vai declarar aqui na carta dele a Timóteo, se não estou me enganando, é na primeira ou é na segunda? Às vezes eu me perco nessa questão, mas ele vai dizer que Alexandre e Himeneu, eles enganavam muita gente, dizendo que Jesus já tinha voltado. E muita gente estava sendo enganado, ludibriado por uma falsa doutrina, por homens que estavam vivendo uma fé totalmente errada. Irmãos, o que é uma fé fingida? É uma fé que não há prática cristã nela. É uma fé que não tem Cristo nela. Há uma questão, inclusive, na minha devoção, no meu videozinho devocional que eu mandei hoje, né, quando eu utilizei o texto de João e o texto de Coríntios, disse, ó, João declara e Paulo mostra a relação do que é amor. Mas essa relação do que Paulo declara do que é amor, ela é executada primordialmente, primeiramente por quem? Por Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Paulo declara que o amor não se soberbece, o amor não procura seus próprios interesses, que o amor tudo sofre, tudo suporta, ele está falando de um amor. E que amor é esse? Cristo. Uma fé fingida é uma fé sem Cristo. Repita comigo, uma fé fingida é uma fé sem Cristo. Versículo 25, por favor, querido. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e de cobiça. Há uma coisa bem interessante que a maioria das donas de casa que está aqui, que sabe muito bem, tá certo? Existe coisa pior do que um copo mal lavado? Porque quando você pega a pessoa, lavei o copo, né? Tá, você olha para o copo assim, esse copo tá limpo. Aí você bota água nele, vai tomar e vem aquele cheiro, não tem? Cheiro de insosso, cheiro de eca, cheiro ruim. Você nunca pegou um copo assim não, filho? Já passei por alguns lugares por aí na terra que você nem imagina os copos, por onde eu tive que tomar água. Mas aí, ó, caramba, meu Deus do céu, é um copo mal limpo, mal lavado, né? Tem prato que, jovem principalmente, para os jovens que aqui estão, que quando a mãe diz, só vai poder sair se depois que lavar a louça. Aí a jovem vai lá assim, então o seu namorado daqui a pouco chega, só pode namorar depois que lavar a louça. Aí nas pressas, aquela agonia toda, aí quando vai olhar o prato, tem pessoas que têm aqueles pratos cheios de detalhe, né? Não sei, aqueles detalhes, aquela coisa toda, que a pior coisa que tem no mundo é você lavar um prato daquele cheio de detalhe, meu irmão. A agonia da peste. E parece que quanto mais você tenta esfregar, mais sujeira fica impregnada nos detalhezinhos que pensa, eu tenho uma raiva
Quando a Regiane dizia, pega aquele prato. Aí quando eu vou olhar, eu digo, caramba, eu vou lavar a louça depois. Vou pegar aquele prato, não, vou pegar o outro. O lisinho. Aí, por quê? Já na panela, né? Mas eu vou lavar a panela de todo jeito, então não adianta. Aí eu pego aquele lindo, por quê? Porque eu gosto mais desse, acho mais bonito. Não, porque é mais fácil, né? Que você passa lá a buchinha com detergente, rapidinho. Mas Jesus declara, vocês se preocupam com o exterior, mas deixaram a sujeira dentro. Uma fé fingida é justamente essa. Aqui fora está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas e dentro? Como você está? Nós estamos aqui hoje, irmãos, para começar a refletir na fé que nós temos. Verdadeira ou fingida? Falsa. Para refletir nisso. Porque se a gente não refletir nisso, quem vai refletir? Se a gente não pensar nisso, quem vai pensar? Eu tive há uns meses atrás numa questão de uma igreja e pós essa situação, um amado falou, vamos lá para casa, tal, aquela coisa toda. Aí quando a gente estava lá, chegou um amigo nosso de longa data. Aí o cara chegou, trabalhou nessa situação, tá? Passou 4 dias nessa coisa toda. Tá? O cara chegou, conversando com a gente, tudo de boa, tudo tranquilo. Disse, meu irmão, ora por mim. Mas por que, cara? Não, eu fui, mas, cara, já faz uns meses aí que eu tô tendo um caso. E tu foi fazer o que lá? Não, é a obra, é a obra. Tem que ir. Fingimento. Porque se não for, os outros vão estranhar. Porque se não executar, os outros vão estranhar. Quantas pessoas, eu discordo das duas coisas, tá certo? Não venha ao domingo da ceia, porque não vão ceiar, porque estão no pecado. Em vez de confessar o pecado e abandonar o pecado, se afasta da mesa porque está no pecado. Confessa, se arrepende, deixa, é tratado, vem para a mesa. E quantas não são piores? Porque no pecado vem à mesa, participa da mesa, porque os outros vão dizer o que de mim? Se não me virem ceando. Eu já falei isso aqui acho que uma vez, não me lembro, faz tempo isso. Eu era diácono na época. E eu tive uma discussão com a minha esposa bem séria, muito séria. Pesada. Nesse dia, o negócio foi, só faltou puxar as espadas. As palavras foram duras. As palavras machucaram demais. E eu fui para onde? Para a igreja. E era o quê? Ceia. E eu não podia deixar de ir, nem de estar lá, porque senão, o que as pessoas iriam dizer de mim? Mas eu cheguei na igreja, mas fui tão cobrado, tão cobrado, tão cobrado, tão cobrado, tão cobrado por Deus, que na hora da administração da ceia, acho que Joseni, Jaqueline, lembram, Jairo, tinha antigamente lá a IBC era na Pedro Luiz, tinha a pia batismal que o pastor tentou fazer, e a irmã Jerusa quebrou o vidro de lá, né? E tinha uma escadinha por trás, já tinha uma escadinha. Então, na hora da ceia, eu fui lá para trás, dobrei o joelho, e eu só escutava Diácono Júnior para vir fazer oração. Diácono Júnior fazer. O pastor tinha me visto na igreja. Diácono Júnior para fazer oração. Cadê Júnior? Cadê Júnior? O pessoal procurando, aí me achava, eu de joelho lá. O pastor está te chamando, e eu lá, chorando diante de Deus. O pastor está te chamando, e eu lá. Só levantei quando terminou o culto. O pastor chegou. Quem não conhecia o pastor Jorge, conhecia o guarda-feira, né? Ele normal é branquinho daquele jeito. Agora ele é aperreado. Ele fica da cor da camisa de mano ali. Meu filho, o que foi? Vem cá.
que aconteceu? O que aconteceu? Pastor, assim. Vai chamar a Rejane. Se eu vou chamar a Rejane, eu vou apanhar. Sabe como é que eu deixei a Rejane em casa, não? Bem mansinha. Então, o senhor não sabe o que eu disse para ela, não. Diga para a Rejane que eu quero falar com vocês hoje ainda. Tinha 2 cultos. Eu fui em casa, tem a Rejane. Tá pensando o que é que o pastor vai. Eu só vim fazer o que o pastor mandou. Por favor. Chegou lá, o pastor conversou, a gente pediu perdão, a gente chorou diante de Deus, tal. Mas quando a senhora fez, em casa a conversa continua, viu? Isso não tem problema. Graças a Deus a gente se resolveu. Mas eu não cheguei na mesa de todo jeito, porque todo mundo tinha que me ver ceando. Até porque quem me conhece, desde o meu início da minha fé cristã, nunca me viram parado sem fazer nada. Eu estava sempre fazendo alguma coisa. Sempre fui ativo dentro da igreja. Sempre fui ativo. Nunca fui parado. Tendo nome ou não tendo nome. Difícil você falar com alguém que diz que você está reclamando. Eu falo das questões para o seu bem, meu amor. Viu? Amor da minha vida. Pense. Não é? Ah, não quer perder nunca. E eu não ganho nenhuma dela, então. Sabe, irmãos? Mas aprendi a ter uma fé genuína e autêntica. A não executar algo de forma errada. E eu condeno quem vem para a mesa de todo jeito, porque os outros vão julgar e condenar. E eu condeno quem se afasta da mesa e não vai corrigir o que pode ser corrigido. Tem coisa que pode ser corrigida, sim ou não? Sim. Cara, eu sei que eu estou errado. O que é que eu tenho que fazer? Deixei o erro. Senhor, me perdoe, me ajude. Irmãos, Deus não vai... Uma fé genuína, eu vou já adiantando, uma fé genuína gera arrependimento e mudança de vida. Uma fé falsa não gera nada disso. Você é falso, você chora hoje e amanhã está fazendo a mesma porcaria de novo. Está lá no texto aqui, ó, limpo por fora, mas por dentro está podre. Eu vi um caso há dias atrás, das irmãs que trabalham aqui, que tem gente que bota aqueles dreads, aqueles dreads, mas se não cuidar, não limpar, o que acontece? Fica podre, irmão. Coisa feia, não é? Quem passa por longe assim, eu vi um vídeo uma vez de uma questão daquela, que uma pessoa, que lindo, mas a pessoa não limpava, não cuidava, quando foi lá no salão, tinha uns bichinhos lá no meio das coisas lá, feio, é feio. Você se preocupa tanto com o exterior, sabe? Aquela questão, alguém chegou para mim, um amigo meu, Júnior, tu tinha que botar uma prótese capilar. Eu disse, cara, eu sou tão bem resolvido. Aí eu também era, Júnior. Cara, tu ficou bonito, muito lindo. Eu não tenho isso na minha, eu sou muito bem resolvido com essas questões. Quarta-feira de manhã deu um reverstress na minha cabeça. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui no barbeiro. Oi. Eu disse, cara, nunca mais eu mandei alguém passar uma navalha aqui para tirar os cabelos. Eu vou ver se fica muito diferente do que eu faço em casa. Ficou igualzinho. Eu disse, então eu não vou gastar mais nunca dinheiro aqui. Tchau. Mas sem inteirar, é bom, irmão. Dizer que não é bom é mentira. O cara vai lá com um gelzinho, um negócio bem geladinho. Depois vem... Aí depois ele passa uma escovinha lá com um talquinho, e vem com uma toalhinha. Vem... uma toalhinha tal. Disse, olha, coisa massa. Isso não tem em casa. Eu não faço isso. Olha, ainda tem gente que fica dando ideia. Sabe, irmãos? Eu fui maravilhoso, mas eu sou muito bem resolvido. Uma fé fingida é com pessoas que não são resolvidas. Professam aquilo que não acreditam, professam aquilo que não faz. Próximo texto, por favor, Vaso. Capítulo 7, versículo 6 do Evangelho de Mateus. Meu amigo, eu acho que nem óculos eu vou usar mais. Quase. Mais um pouquinho de fé, e eu vou ler o que está escrito aqui. Só falta um pouquinho. Se Bartimeu não via nada, eu estou melhor que ele.
Fica triste não, Rael, porque tu agora vende roupa também. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, voltando-se e vos façam em pedaços. Uma fé fingida, ela entrega os tesouros da fé para quem não está nem aí. Uma fé fingida é uma fé de pessoas que não estão preocupadas com o que está escrito nesta palavra. Irmãos, isso é triste. Isso é triste, por quê? Porque tem coisas que eu aprendi que são pecados. Por exemplo, a Bíblia, isso é regra de fé e prática. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém, irmãos? É aquilo que nós acreditamos, é aquilo que norteia o nosso culto. Mas a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Fato. Deus não criou um terceiro gênero. Ou um quarto gênero. Hoje, antigamente era isso, né? Agora tem tanta coisa, que mandaram para mim um videozinho dos cidadãos fazendo matrícula na faculdade no ano 2004. Aí tá falando gênero, masculino, feminino. Aí fazendo em 2004, é quando o cara clica masculino, feminino. Cara, eu nem sei o que eu sou mais, ele diz. Tanta coisa que tem aqui, eu nem sei o que eu sou mais. Complicado. Mas quem complicou foi a sociedade, não foi Deus. Deus disse homem e mulher. Acabou-se. A Bíblia diz que um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Acabou-se. A Bíblia declara também, do mesmo jeito, que o adultério é pecado. É um homem para uma mulher. Acabou-se. A Bíblia também declara que o sexo antes do casamento, ele é pecado. Está lá, irmãos. Tchau. Então, o erro não está na palavra, o erro está nas pessoas que professam a fé e que vivem um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor. Acabou-se. Uma fé fingida, ela diz que Deus não trata o pecador, o condena o pecador. Se Deus não fosse amor, então, porque ele mandaria o homem ao inferno? E o detalhe é que Deus não manda o homem ao inferno. O homem vai ao inferno por uma escolha que ele teve na vida dele. Acabou-se. Calvinista já olhou ali para mim, meu irmão. Vigi, pastor, cuidado com a eleição. Eu conheço os olhares do calvinista quando ele diz que está batendo na minha doutrina. Sabe? Mas eu amo ele de todo jeito, cara. Não adianta não. A gente vai morar no mesmo céu. E quando a gente chegar lá no céu, Jesus não vai chegar e perguntar assim, e aí, o arminiano e o calvinista? Não, ele vai dizer, vende, ó benditos do Pai, entrai na morada celestial. Ele, né? Ele. Eu vou. Você vai, Lucas? Então, pronto. Aí a dinâmica da escolha fica para ele. Não é de Hudson, não? Ei, perdão aí, Hudson. Falei teu nome em público aqui, ó. Jesus. Mas isso faz parte, irmãos. Sabe? Esse aprendizado aqui, se as pessoas bem entendessem o quanto é importante estar num culto desse, onde a gente está aqui aprendendo, onde vocês têm a liberdade de me questionar e perguntar, pastor, opa, peraí, explica melhor essa questão aí, essa coisa aí que eu não entendi. Estaria todo mundo aqui. A gente teria mais gente hoje no culto de estudo do que no culto de domingo. Porque aqui a gente vem para aprender. Você está aqui, irmãos, ó, a questão é essa. O texto de Tiago, por favor. Sabe? Fé fingida, irmãos, é tenso e ela é real nos dias atuais. Está muito forte. E não está forte no mundo, está forte dentro da igreja. Sabe? É morta. Tiago, ele vai declarar, não deis. Oxi, menina, aí eu fico doido aqui, ó. Eu mandei, viu? Hoje ninguém pode dizer que eu não mandei, não. Sim. É porque essa letra da Bíblia aqui é menor do que aquela que eu escrevi aqui.
A partir do 18, Vaso, por favor. Faltou fé, irmão, e o milagre não aconteceu. Só isso. Porque eles faltavam um pouquinho, esse pouquinho não chegou. Aí eu precisava ver só o versículo aí. E olha que eu trouxe a Bíblia com a caneta maior hoje. E vocês escutaram, né? Declarou com uma fé fingida. E você escutar isso do próprio filho, hein? Meu Deus do céu. Depois disso, vai de casa para levar uma surra. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé? Eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que eu realizo. Uma fé fingida é uma fé sem obras. E diga, qual a dúvida? Sim, vai. Calma, meu filho. Eu vou até tomar. Tá, vou até tomar água. Exato. Qual é a questão aí, irmãos? Presta atenção. Irmã, aqui é pé, meu irmão. Você apanha dos dois lados. Aprendam uma coisa. Agora a gente falou do copo e do túmulo. Eles estavam onde? A referência era o quê? As obras da fé fingida, elas são exteriores. E aí, Tiago vai dizer: eu mostrarei minha fé mediante as obras que eu realizo. Essas obras da fé aqui, elas não são o quê? Exteriores. Elas são interiorizadas. Porque Jesus disse o quê? Para os fariseus? Que eles negavam justiça, misericórdia. E essas questões, principalmente misericórdia, graça, amor e perdão, elas estão aonde? Elas estão dentro de mim. Porque não adianta a minha fé fingida curar, mas por dentro eu sou rancoroso, eu não amo, eu não perdoo. Está entendendo? Não adianta a minha fé fingida fazer milagres e maravilhas, mas por dentro eu nego toda essa eficácia. Eu já vi coisas que vocês se assustariam, de pessoas pregar sobre amor, sobre graça, sobre fé, descer do púlpito e ter um irmão, uma irmã assim, e a pessoa simplesmente ignorar, não falar, estava de malzinho. Fé fingida. Muitas pessoas são enganadas, e aí, é de Deus, é de Deus, é de Deus, mas não para entender a pessoa, para ver a pessoa. Chegar aqui uma pessoa, um vaso, um profeta de fora, prega aquele fogo todo, ei, o cabo é de Deus, o cabo é de Deus. Você já vai aí, você está indo longe demais, menino. Sabe? Dá um salto solto, aquela coisa, meu irmão, aquela coisa toda. É de Deus. Aí chega um irmão, ou uma irmã da igreja, um filho da casa. Um filho da casa. Prega com todo amor, com todo que você conhece o filho da casa, né? Com todo amor, com toda a situação. Tinha que ser igual a fulano. Salto solto, aquela coisa toda. Aí depois, puf, meu irmão, aquele cidadão, aquela cidadã, rapaz, compra e não paga. De que adianta? Né? Marca lá nos stories. De que adianta exteriorizar tudo isso, mostrar essa obra, e muitas pessoas são enganadas porque olham justamente para essa obra. Está entendendo? E ignoram aquela que está lá perto, tão pertinho, tão fácil de você identificar. Então, são enganados, ludibriados. Por isso, Tiago vai dizer: me mostra as suas obras aí. Que eu mostrarei as minhas obras, que eu faço mediante a minha fé. Graça, amor, misericórdia. Em suma, a qualidade da coisa. A qualidade daquela obra. Sabe, irmãos? O que a gente tem visto hoje em dia é assustador. Porque você para ouvir de pessoas, caramba, como é que a pessoa pode professar uma fé,
em Cristo e não perdoa, não ama, não olha com olhar de misericórdia. Porque, irmãos, a parte mais fácil é condenar. Repita comigo, a parte mais fácil é condenar. Quando a mulher foi pega no ato de adultério, levaram ela até Jesus. Eles queriam que ela fosse apedrejada. Eles queriam que Jesus errasse no julgamento. Porque se Jesus mandasse apedrejar, o senhor não disse, o senhor não fala que é amor, que é perdão? Aí, negou a eficácia. Se Jesus mandasse soltar, perdoar, e a lei? Aí Jesus pega, certo? Porque Jesus é o quê? O psicólogo dos psicólogos. Jesus pega e faz o quê? Assim, de vocês aí, quem não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra nela. A arapuca estava armada, o laço estava armado. Aí Jesus disse, vão, pisem no laço de vocês mesmos. Porque quem não tivesse pecado, podia jogar pedra. Ele levou eles a refletir sobre como eles estavam. Tá certo? A parte mais fácil é condenar. Paulo escrevendo aos Gálatas, isso é, olha só para você entender um pouco da dinâmica de uma fé autêntica, de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Paulo escrevendo aos Gálatas, se não me falha a memória, no capítulo 6, tá certo? Ou 5, é um desses dois, mas ele vai dizer assim, se algum irmão for surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais. E aí, o que é uma pessoa espiritual? Segundo Paulo vai declarar aos Gálatas, vai mostrar os frutos. Lá vai eu com minhas divisão de sílabas totalmente malucas. Fruteotos. Frutos. Não olhe para mim assim, professora, por favor. Tá certo? Você pode ensinar seus alunos lá a dividir direitinho, a falar as sílabas certas, mas aqui a maionese é minha. Tá certo? Fruteotos. Frutos. Ainda repete. Essa aluna é terrível, né? Provém do interior. Vós que sois espirituais, tratai o mesmo com espírito de... Da onde vem a brandura? Aonde ela tem que estar? Dentro de mim. E Paulo vai exortá-los ainda mais, dizendo, atentando para quem? Para que não caiais na mesma... Irmãos, preste atenção numa coisa. Eu aprendi que a gente precisa dizer sempre uma coisa, ter essa consciência, ter isso na sua cabeça. Amém? Nunca diga, desta água não beberei. Isso é um fato. Por quê, pastor? Porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes, fulano fez isso, eu não sei o que. Calma, eu não estou dizendo que ele ou que ela está certo. Mas antes de condenar, chama a pessoa, senta com ela e pergunta o que aconteceu. O que levou você a agir dessa forma, a tomar essa decisão? Porque a gente não sabe, irmãos, o porquê das coisas. É mais fácil condenar. É mais fácil, é muito mais fácil condenar. Então, preste atenção nisso. A Bíblia exorta. Aí, a fé falsa, ela tem obras, mas são falhas, fracas. A Bíblia vai declarar que as nossas obras elas serão provadas pelo fogo, né? E as obras de palha, elas queimam e se acabam. Mas as obras que são feitas para durar, elas passam lá pelo crivo e elas ficam. Está entendendo, irmãos? Eu vou usar uma brincadeira aqui, que a gente falava muito, tá certo? Mas muito a Vera. Isso não só eu, como alguns irmãos aqui da igreja do Louvor. Quando o Mateus casou, que foi morar em Tibiri, a gente dizia que o Mateus morava onde? Tão distante. Meu amigo, é uma viagem. Vai, Mateus, embora para Tibiri, aquela coisa toda. Aonde eu estou morando? Aonde Breno morou? Morou mais distante ainda, viu? Mais distante ainda. Então, aprendeu a lição. Hoje ele não diz mais. Ele diz, eu vou pegar um meio de transporte melhor para poder chegar mais rápido. Tchau. Tá entendendo? Às vezes eu estou vendo umas questões assim, que eu não tenho dinheiro, irmão, eu tenho fé. Se Jesus quiser me dar, eu estou aqui para usufruir. Aí eu estava olhando
A gente assim estava olhando um apartamento com uma sala gigantesca, que quase a minha casa cabia dentro dessa sala. Isso é aqui em João Pessoa, viu? Não é em outro estado, em outro país, em outro planeta, não. Aí a Jane fez assim, não, eu não moro num apartamento, não. Eu disse, eu não digo mais isso. Porque eu não sei. Jesus pode me quebrar e eu ir morar. E aí? Ah, não sei, irmão, não digo. Senhor, eu estou aqui. Sabe? Caramba! Irmãos, ó. Por quê, pastor? Porque eu aprendi nas minhas orações a dizer, Deus, que a minha vontade esteja submissa, ou melhor, alinhada com a tua. Desse jeito eu vou embora. Uma fé morta e ineficaz, ela não vive isso. Ela é fingida, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é enganosa, sabe? Ela nega a sua eficácia. Ela nega. Por isso, irmãos, é tão importante que a gente possa, primeiro, valorizar o que está escrito nessa palavra. Segundo, valorizar quem está do nosso lado. Essa pessoa que está do seu lado aí, que você conhece, todo dia. Essa pessoa é uma bênção. Os mais antigos vão lembrar que um dia eu disse aqui que pastor Alexandre levou um abençoado para pregar lá na igreja, lá na Manancial Ágape, lá no Jardim na cidade. Como é o nome do bairro lá? Hein? Não, mas era o nome do bairro lá, rapaz. É, perto do bairro das Indústrias ali, colado com o bairro das Indústrias. Cidade Verde do bairro das Indústrias, né? Pronto, aí. E aí, o cara pregou, irmão, pau, uma coisa maravilhosa. Assim, aí um jovem chegou para Alexandre e fez, ei, pastor, pregador que o senhor trouxe aí, é massa, viu? Um homem de Deus. Só que Alexandre estava enviesado nesse dia. Alexandre olhou para ele e fez, massa ele? Massa sou eu, meu irmão. Não é ele, não. Porque quando tu está nas tuas crises, tu liga para quem? Para o Senhor, pastor. Quando tu está precisando de oração, tu pede oração a quem? É o Senhor, pastor. Quando tu quer conselho, tu pede a quem é o Senhor, pastor? Porque ele é massa e eu não sou. Eu sou massa. Aí eu disse, Alexandre Feijão, eu estava muito bravo nesse dia, viu? Aí o cabo chega, Júlio, vem, 50 minutos já de mensagem, pronto, olha aí, Deus na terra. Eu estou aqui terça, segunda, domingo, quarta, quinta, e Deus nunca está na terra. Ô, Titi, filho, toma um chazinho, Alexandre. Ele fez, não, depois eu me acalmei, dei um abraço nele, dei um cheiro, sabe? Mas a fé fingida, ela nega tudo isso. Ela nega tudo isso, ela nega o amor, ela nega a graça, ela nega a existência de um Deus que habita. Tá certo? João vai declarar que o verbo se fez carne, que o verbo tabernaculou conosco, morou, habitou. Repita comigo, Jesus habita dentro de mim. Bora, Ruth, de novo, todo mundo. Jesus habita dentro de mim. Gosto quando o Hudson repete assim, essas coisas. Sabe? A fé fingida é uma fé onde Jesus não habita. É sem obras, ela não tem obras de fé. Ela não tem. E não é as obras que vão gerar fé. É a fé que gera as obras. Tá certo? Não é as obras que vão me fazer ser salvos, mas é ser salvo que me faz ter as obras de um salvo. Aí ele agora amou, porque isso é conceito. Entenda isso. É uma fé que não é fingida. Uma fé fingida é uma fé rebelde. Como assim, pastor? A mensagem vem do púlpito e a pessoa está lá. Não sei o quê. Fingido. Pois uma fé que não é fingida, ela acredita e ela é questionadora de si próprio. Sabe aquela dinâmica do crente pá e do crente inchada? Sabe? Pronto. Eu aprendi a ser inchada. Tá sendo pregado uma cacetada, tá dando no lombo. E eu tô lá. É para mim. É para mim. É para mim. É para mim.
Ame, é para mim. Perdoe, é para mim. Ame o próximo, é para mim. Ame o seu inimigo, é para mim. É para mim. Sabe, Deus é Senhor, é para mim. É para mim, é para mim. Está lá a exortação e é para mim, acabou-se. A pá, isso aqui, é para tu, Ailton. É para tu, Jaqueline. É para tu, irmão Denilson. Irmã Netinha, é para o senhor. É para tu, Hudson. Sabe? É para tu, Jário. É. Porque o fingido não quer correção e mudança para a própria vida. Ele acha que é os outros. Nunca é ele. Nunca é ele. Aprende, irmãos. A gente vive em dias, preste atenção nisso, porque Paulo vai dizer que não é maravilha, porque até o diabo se transfigura em anos de luz para enganar os eleitos. Tem muito diabo transfigurado por aí, enganando muito eleito. Muito. Mas é muito, viu? Não é pouco, não. É muita gente sendo enganada. Primeiro, porque não lê Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. Nada. Nada. E esse é um ponto. Quando foi que você leu a Bíblia? E eu não sou, né? Eu me lembro de um cidadão que disse, quando começou essa questão lá atrás, das pessoas trazerem um tablet, né? Um notebook. Começou com notebook, você levava notebook, né? Tava um notebookzão aqui em cima do púlpito. Era aquele coisa maravilhosa, né? Aí eu conheço um pastor que disse assim, acaba de chegar aqui com um bicho desse, eu vou lá, tiro e dou uma Bíblia aqui. Bíblia tem que ser assim, ó. Tem que ser assim. Não tem, irmão. Porque em lugar onde você não pode ser crente, não tem Bíblia assim, não. Não pode andar na rua com a Bíblia. Vai fazer como? Tá entendendo? Então, eu não sou, não, meu irmão, abra aí a palavra, irmão, abre o celular, tem gente, não, acaba abrindo o celular. Tá no celular, meu irmão. Qual o problema? E é bom no celular que você tem várias versões, né? Para vocês que são, como eu, são poliglotas, falam inglês, espanhol, árabe, glória a Deus, né? Falam língua dos anjos, tem um dialeto próprio. Professoras, que Deus abençoe rica e poderosamente as professoras. Tá falando em libras, irmã? Meu Deus do céu! Jesus, olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesses dias a gente vai estar aqui na frente de novo, pessoal. Em libras. Tá estudando, né? Glória a Deus. Pronto. Mas para o cara que está assistindo em casa? Mas vai estar em casa assistindo. Vai chegar. Oxi. Sabe, irmãos? Mas pega lá a palavra, lê. A fé fingida não conhece Bíblia, não conhece oração. Não tem tempo de oração. Irmão, a gente tem tempo para tudo hoje. Para tudo se tem tempo hoje. Mas quando você fala de ler a palavra, meditar na palavra, oração, você chora. Porque é triste. A realidade de muitas pessoas é triste. Sabe? Você sabe qual é a minha alegria de verdade? É quando eu vejo vocês crescendo. Quando eu vejo vocês aprendendo. Minha alegria é ver o crescimento espiritual de vocês. Caramba, estava aqui dizendo a Regiane, poxa, Breno, exortando a igreja usando a Bíblia. Glória a Deus, irmãos. Isso é bênção. Sabe? Não, Breno, a fé com obras. Isso é calúnia. Sabe? E você vê crescendo, que bênção, o mundo está crescendo. Mostra que está lendo a palavra, mostra que está refletindo. E um detalhe, irmãos, o que eu acho lindo não é apenas ler, é refletir. Em Tiago, quem me conhece há mais tempo vai se lembrar que eu digo que Tiago, capítulo 1, para mim é um versículo de vivência da Bíblia mesmo. Ser depois praticante de toda a palavra, não apenas ouvinte e enganando a si mesmo. O fingido está na igreja, sabe, dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas ele é fingido. Ele está se enganando, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas ele não vai para o céu, porque ele é fingido.
Ele finge as obras, ele finge a fé, ele finge que ama a Deus. Porque se a gente amasse a Deus, irmãos, de verdade, está entendendo? O que aconteceria? A gente iria louvar ao Senhor de verdade, não de lábios. Isaías vai declarar: esse povo me louva apenas de lábios, da boca para fora. Cantar canções bonitas é a parte fácil. Ter uma voz bonita é a parte fácil. Estar entoadinho é a parte fácil. Sabe, ser afinadinho é a parte fácil. Até eu posso ser afinado. É só estudar. Só estudar, irmão. A parte genuína e verdadeira é quando o meu louvor chega ao trono do Altíssimo e alegra a Deus. Quando o meu louvor chega ao trono do Altíssimo com aroma suave e Deus diz: olha lá, olha o cheiro, olha. E essa loucura da maionese é minha. Deus está falando assim: mas o Senhor se alegrando com o seu louvor e dizendo aqui, olha meu servo, cantando, olha, aquela irmãzinha, tamanho de nada, olha. Já tem quase 40 anos de idade, só não cresceu. Mas olha só o coração dela como está perto de mim. Olha, tá vendo? Coisa linda. Olha só, olha aqui os anjos, somos anjos. Olha lá a adoração, olha. Aí é uma fé autêntica. É autêntica, sabe? Amou, perdoou, teve graça, teve misericórdia, sabe? Autenticidade, irmãos. E a gente entender isso, sabe? O seu louvor é da boca para fora e o seu coração está longe de mim. Quantas das vezes você diz que vai orar, mas seu coração está em tantas outras coisas. Porque fulano me maltratou, porque ciclano fez isso, porque beltrano fez aquilo, fez. Caramba! Você disse que ia dobrar o joelho diante de Deus, mas seu coração está em tantas outras coisas. Quantas vezes, preste atenção nisso, quantas vezes seus problemas e seus boletos tomam lugar de Deus? Porque você dobra o joelho para orar, aí, eita, tem uma conta, eita, tem isso, eita, tem aquilo, eita, tem não sei o quê. Eu estou dizendo isso, irmão, porque várias vezes aconteceu na minha vida. E eu levantei e disse: Deus, eu estou errado demais. Me ajude. Me acalme, me tranquilize. Me tranquilize, Senhor, para que eu possa, mesmo aqui sentado, eu possa falar com o Senhor de verdade. Mesmo aqui nessa questão, nessa situação tão adversa. Mas me ajude a te adorar, a manter um nível de diálogo. Não adianta, irmãos. Eu conheço gente que tinha marca na testa, minha esposa sabe, marca assim, um caroço assim na testa, assim. Roxo, irmão. Que dizia que era roxo no pó, só se via roxo no pó, roxo no pó, roxo no pó. Era roxo no pó e usou na mulher dos outros. Caramba, o que adiantava isso? Esse fingimento todo. Isso é uma fé fingida, uma fé falsa. Aprenda isso. Jesus chamou pessoas com esse tipo de fé de hipócritas, falsos e mentirosos. Saúde. Aprenda isso. Para que você possa crescer na fé. Para que você possa resistir ao fingimento. Porque tem muitas pessoas que